Olá pessoal, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos tratar de um assunto polêmico? Campeonatos estaduais. Há quem diga que tem que acabar. E aí, qual é a sua opinião? Você concorda? Você pensou a respeito disso com profundidade? Você lembrou das rivalidades regionais, estaduais que existem Brasil afora? Você já imaginou isso acabando? Pois é, eu acho que quem defende esse tipo de pensamento de que os estaduais têm que acabar sem apresentar uma solução, primeiro tem uma visão elitista da situação e segundo, acaba ignorando que nós somos um país continental, que estamos num país continental, que existem 27 estados, muitos deles com tamanhos de países da Europa. Por exemplo, o estado da Bahia tem aproximadamente o tamanho da França. O Maranhão tem aproximadamente o tamanho da Itália. Minas Gerais, o tamanho da Espanha. E será que vamos desperdiçar esse país tão grande para colocar o nosso futebol reduzido a poucas equipes? Passar a ter 80, 100 times ao invés de 700? Parece inteligente? Que tal buscar uma forma de melhorar os campeonatos estaduais, de valorizar os campeonatos estaduais? Eu acredito que, primeiro de tudo, tem que se entender o potencial de cada estado, de cada região, para depois cobrar. Acabar não é a solução. Existem alguns argumentos, por exemplo, os campeonatos estaduais atrapalham o calendário. Gente, o campeonato estadual vem sendo exprimido no decorrer dos anos por outras competições que cresceram. O campeonato estadual, por exemplo, do estado de São Paulo, Paulistão, 1990, começou em janeiro e terminou em agosto. O campeonato era grande, ele tinha 24 times. Enquanto que os estaduais estão diminuindo, outras competições estão crescendo. Vou citar, por exemplo, a Copa do Brasil. Esse ano, com 91 times, já teve a participação nas primeiras edições de 32 times. A Libertadores da América, que começou com 10, que durante 3 décadas teve 21 equipes, hoje é uma competição completamente inchada. Está com 47 participantes. A Copa Sul-Americana, que começou com 21 equipes, hoje tem 54. Quando você coloca mais times, você precisa de mais datas. Sem contar o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, que antes ocupavam 3, 4 meses do calendário, hoje ocupam 8, 9 meses. Competições com 38 datas no decorrer do ano. Então, não são os estaduais que estão atrapalhando o calendário. Os estaduais eles vêm sendo diminuídos no decorrer do tempo para se adequar ao calendário. Então, não é culpa dos estaduais esse calendário cheio. É culpa das outras competições que acabaram crescendo. Então, tem que se olhar esse aspecto e ser justo nesta situação. Não se pode extinguir os campeonatos estaduais e esquecer, por exemplo, de uma rivalidade entre Remo e Paysandu do Pará. Da rivalidade que existe na Paraíba, no clássico dos maiorais, entre 13 e Campinense. Na rivalidade dos times de Campina Grande com os times de João Pessoa, com o Botafogo, com o Alto Esporte. Não pode-se ignorar a rivalidade que existe entre CRB
e CSA em Alagoas, a rivalidade entre o Sergipe e o Confiança e Sergipe, entre América e ABC no Rio Grande do Norte, o que acontece também entre o Nacional e o Faixa, o clássico pai e filho, lá em Manaus. Tem que se lembrar das rivalidades regionais e se reconhecer, há de se reconhecer a limitação financeira que essas regiões têm. Porque muitos gostam de dizer, o campeonato é deficitário. Em alguns estados, sim, em outros, não. E nesses estados onde o campeonato é deficitário, precisa-se da mão da CBF, ajudando financeiramente e ajudando também na organização. Como, por exemplo, no marketing. O Campeonato Goiano ele tem todos os seus custos cobertos por vendas de placas de publicidade. Pode-se fazer isso em outros estados. E onde não é possível se chegar a isso com o marketing, se chega com a ajuda da CBF, porque é interesse da CBF que os campeonatos estaduais estejam em atividade. Pois é dos campeonatos estaduais que saem os times que participam, por exemplo, da Série D do Campeonato Brasileiro. Time com calendário no futebol brasileiro, de ano a ano, só 64. Os 20 das 3 primeiras séries e os 4 que caíram para a Série D do Campeonato Brasileiro. O restante, para completar a 4ª divisão, sai dos campeonatos estaduais. E dos campeonatos estaduais também saem os representantes da Copa do Brasil. Saem os representantes da Copa Verde e ainda os da Copa do Nordeste. O que há de errado nessa situação é que as federações, elas também não pensam na valorização dos seus campeonatos. Eles têm que valer alguma coisa. O campeonato ele tem que premiar os times, tem que premiar os vencedores. E para as grandes equipes, o campeonato acaba não valendo quase nada. Vou explicar por quê. Por exemplo, o Botafogo foi o 8º colocado do Campeonato Carioca. O que aconteceu com o Botafogo no ano seguinte? Vaga garantida na Copa do Brasil. Por quê? Por causa do ranking. O Vitória, ele foi desclassificado no Campeonato Baiano, não chegou nas finais da competição. Ele vai participar da Copa do Nordeste. Por quê? Porque lá inventaram de 3 anos para cá que alguns estados, que Bahia, Pernambuco e Ceará, por serem ter melhor ranking, eles podem ter um participante entrando por causa do ranking. Então, as próprias federações elas não valorizam o seu campeonato. Elas deviam chegar na CBF, CBF, você não pode fazer isso. Porque se você der a vaga para o ranking, o meu time grande aqui do meu estado, pouco vai se lixar para o campeonato. Se ele for mal na competição, ele não vai ter nenhum remorso, porque no ano que vem ele estará qualificado de novo para participar da Copa do Brasil. Então, os dirigentes eles precisam abrir o olho em relação a isso. Porque senão, daqui a algum tempo, essa corrente elitista estará cheia de argumentos para acabar com os campeonatos estaduais. E para mim, esse não é o caminho. E você, qual a sua opinião?